Existe um tipo de pessoa que deixa qualquer narcisista, seja ele homem ou mulher, completamente em pânico. E talvez você nem saiba que pode ser uma delas. A verdade que ninguém tem coragem de falar é a seguinte: não é o amor que assusta o narcisista, é a sua liberdade, é a sua força, é você descobrir quem realmente manda no jogo. O narcisismo vive de controle emocional, de fazer você se sentir pequeno, mas quando você percebe o valor que tem, eles perdem tudo. E hoje eu vou te mostrar quais são exatamente as 8 pessoas que o narcisista mais teme no mundo. E como você pode se tornar uma delas, sem gritar, sem brigar, sem implorar por nada. Prepare-se para descobrir por que ele sempre tentou te fazer duvidar de si mesmo e o que vai acontecer quando essa dúvida acabar. Você quer saber como virar a mesa? Então fica comigo até o fim, porque a parte que vai mudar sua vida está lá. Pessoa 1. A que não se desculpa por existir. Existem pessoas que inspiram respeito só de entrar no ambiente. Não estão pedindo licença para existir. Não estão se encolhendo para caber em lugar nenhum. Esse tipo de presença firme deixa qualquer narcisista em alerta, porque o narcisismo precisa que o outro se sinta pequeno para que ele pareça grande. Uma pessoa que caminha com postura, que olha nos olhos e se coloca com naturalidade, mostra que sabe quem é. E quando alguém conhece o próprio valor, fica quase impossível de manipular. O narcisista não consegue envergonhar quem não tem nada a esconder, nem intimidar quem não está buscando aprovação. A força silenciosa assusta. É simples. Quem não se diminui, ocupa território. E quando o narcisista percebe que sua tentativa de causar constrangimento não funciona, a máscara dele começa a tremer. Ele vai tentar fazer piadinhas, críticas veladas, aquelas indiretas que muita gente deixa passar. Mas essa pessoa firme devolve apenas um olhar calmo, como quem diz internamente: você não manda em mim. Esse olhar já é suficiente para o narcisista entender que perdeu o controle antes mesmo de começar. O jogo psicológico dele falha, e isso gera um incômodo que ele não sabe disfarçar. Quer um exemplo claro? Imagine alguém te chamando de exagerado ao falar de algo que você gosta. Ao invés de rir sem graça, você diz: eu gosto assim mesmo. Simples, direto. Isso desmonta o narcisismo porque ele não encontra brecha para te colocar para baixo. Outro exemplo. Quando tentam corrigir seu jeito de falar, você responde com humor: é o meu charme. Você mostra que não está à venda emocionalmente. Essa pequena mudança no comportamento muda completamente a dinâmica do poder. O narcisista entra em pânico quando percebe que a outra pessoa não está tentando caber no molde dele. Ele precisa te deixar desconfortável para te controlar, porque o narcisismo se alimenta da insegurança alheia. Quem ocupa espaço sem pedir desculpas prova que está confortável em si, e isso é o que mais intimida. Você não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa provar nada. Só precisa existir com firmeza. E é justamente aí que o narcisista se sente pequeno. Pessoa 2. A que não precisa da aprovação de ninguém. Nada desarma mais o narcisista do que alguém que faz escolhas sem pedir aval emocional. O narcisismo se apoia na necessidade que o outro tem de ser aceito, elogiado, validado. Quando essa necessidade não existe, o narcisista perde o principal instrumento de manipulação. A pessoa com autonomia emocional não está mendigando curtidas da vida real. Não muda a opinião só porque alguém a reprovou com uma careta ou com uma frase ácida. Ela não perde noites de sono se alguém não gostou do que ela fez. E essa independência deixa o narcisista sem chão. O narcisista tenta criar uma espécie de aprovação em parcelas. Cada gesto seu depende de um carimbo dele. Se você faz algo por si mesmo e segue em frente sem esperar aplauso, ele se contorce. Porque, no narcisismo, controle emocional é tudo. Quando a pessoa percebe isso e aprende a ser o próprio combustível, ela quebra a corrente invisível que o narcisista tenta colocar. O que antes parecia dependência vira liberdade, e liberdade é o maior sinal de perigo para ele. Na prática, isso é mais simples do que parece. É quando você escolhe a roupa que gosta, não a que acham que fica melhor em você. É quando você diz sua opinião e segue com a vida, mesmo se torcerem o nariz. O narcisista adora colocar alguém contra ele mesmo. Você tem certeza disso? Nossa,
eu faria diferente. A pessoa que não precisa de aprovação responde com um sorriso: eu tenho. E isso encerra o assunto, sem discussão, sem desgaste, sem entregar o poder. Quando o narcisista percebe que não consegue moldar a sua postura, ele entra em colapso interno. O narcisismo não sabe lidar com quem é emocionalmente autossuficiente. Ele pode até tentar provocar insegurança, mas recebe calma. Pode tentar invalidar, mas recebe convicção. Pode tentar controlar, mas encontra alguém que já decidiu ser livre. E nesse dia, meu amigo, a mente do narcisista vira um verdadeiro campo minado, porque você rompeu o jogo antes mesmo de começar. Pessoa 3. A que sabe dizer não. Dizer não é um superpoder que o narcisista odeia ver nas mãos de alguém. O narcisismo sempre tenta empurrar limites, invadir espaço, moldar comportamentos. Quando a pessoa simplesmente coloca um freio e diz não quero, não posso ou não vou, com tranquilidade, o narcisista perde a arma que o alimenta, a sua reação. O não calmo mostra que a fronteira existe e que você não tem medo de defendê-la. Não há briga, não há justificativa infinita, não há drama, há clareza. E clareza deixa o narcisista sem ação. O narcisista espera enrolação, desculpas, culpa, medo de desagradar. Ele quer ver você se contorcendo para justificar sua decisão. Quando ouve apenas um não firme, ele se desestabiliza. O narcisismo é teatral, mas o não bem colocado corta o roteiro no meio. Ele vai tentar apelar para chantagens emocionais, vai levantar a voz, vai usar sarcasmo, mas quem sabe seus limites não se confunde com a bagunça do outro. Mantém o centro, respira, continua no controle. Quer um exemplo simples que desmonta o jogo? O narcisista diz: você vai fazer isso para mim, né? Esperando obediência automática. A resposta: hoje não. Sem dar explicações, sem debate. Outro exemplo: nossa, mas eu contei com você. Eu entendo, mas não vai ser possível. É firme, é educado e acaba com a novela antes do primeiro capítulo. A pessoa mostra que não se sente culpada por proteger seu próprio tempo, energia e dignidade. Quando você diz não com serenidade, o narcisista percebe que não manda em nada, e isso para ele é assustador. O narcisismo vive de ultrapassar limites. Quando encontra alguém que não negocia aquilo que é essencial, sente que perdeu o jogo. E a verdade é essa: quem sabe dizer não está no fundo dizendo sim para si mesmo. Sim ao próprio bem-estar, sim ao respeito próprio, sim à própria vida. E é esse tipo de poder que mais faz o narcisista entrar em pânico. Pessoa 4. A que enxerga as máscaras logo de cara. O narcisista vive de espetáculo. O narcisismo precisa de plateia, aplauso e admiração para existir. Quando alguém olha para ele e enxerga o personagem antes mesmo do primeiro ato, isso é uma ameaça. Essa pessoa que observa com atenção, que percebe incoerências, que não se deixa encantar por elogios rápidos, ela desmonta o truque. O narcisista passa a sentir como se estivesse nu emocionalmente, exposto, sem charme, sem poder, e isso o apavora. O narcisista tenta enfeitar cada situação com grandiosidade, mas quem vê a verdade nota os detalhes, o excesso de ego, a competição por tudo, a vitimização mascarada de humildade. Essa percepção rápida frustra o narcisismo porque ele acredita ser um mestre da manipulação. Quando percebe que você enxergou os fios que movem o boneco, ele perde o controle da narrativa. Ele fica sem graça, sem roteiro, sem domínio. Sente-se acuado e a máscara racha. Na prática, isso acontece quando alguém não cai no encantamento inicial. Ele elogia demais, você percebe intenção. Ele conta histórias de conquista, você vê exagero. Ele tenta te fazer sentir especial rápido demais, você fica atento. E quando a pessoa nota esses padrões, ela não discute nem expõe. Ela apenas não entra no jogo. O narcisista fica confuso. Por que não funcionou dessa vez? E esse questionamento destrói a ilusão de que ele é superior. O maior pavor do narcisista é encontrar alguém que não pode ser enganado. Alguém que percebe causa por trás do sorriso, manipulação por trás do carinho, controle por trás das palavras bonitas. O narcisismo não sabe atuar diante de quem enxerga a alma. Essa pessoa, que vê além do brilho superficial,
Não tem medo de encarar a verdade. E a verdade é o pior pesadelo do narcisista, porque ela revela o vazio que ele tenta esconder. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então você precisa conhecer o e-book que eu deixei no primeiro comentário fixado. Ele é um livro virtual, você recebe na hora, direto no seu celular ou no seu e-mail, sem burocracia. Lá eu te mostro com detalhes e exemplos práticos como quebrar o ciclo do narcisismo e recuperar o controle da sua vida emocional. E ainda tem 2 materiais extras que vão te ajudar nesse processo. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você enxergar cada manipulação antes que ela aconteça, e outro para reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. O link está logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Pessoa 5. A que não cai em provocações. O narcisista adora acionar botões emocionais. Ele provoca, cutuca, distorce situações, tudo para te ver perder o controle e depois te culpar justamente por ter reagido. O narcisismo se alimenta do caos que ele mesmo cria. Mas existe um tipo de pessoa que desmonta essa engrenagem com uma única atitude: o silêncio calmo. Quando você não reage ao ataque, o narcisista se transforma, porque o poder dele estava exatamente na sua reação, nunca nas palavras dele. Ele espera te ver explodir, se justificar, implorar para ser compreendido. Quando a resposta é apenas um olhar tranquilo ou uma frase simples, como "eu não vou discutir", o narcisista perde o ar. É como se ele tivesse gritado contra uma parede. O narcisismo não sabe lidar com maturidade, porque maturidade não dá combustível. Quem responde com indiferença emocional mostra que não está disponível para o teatro. E isso tira a única plateia que ele tem. Quer um exemplo claro? Ele lança uma provocação. Você sempre estraga tudo. A pessoa que não cai na armadilha responde: "Se você pensa assim, não posso fazer nada." E segue com a vida. Outro exemplo. Ele tenta te fazer sentir culpado por algo que não fez. Ao invés de explicar 1000 vezes, você responde: "Eu sei quem eu sou", sem elevar a voz, sem entrar na lama. Essa postura é um curto-circuito no narcisismo. Quando o narcisista percebe que não controla mais sua emoção, ele entra em pânico, porque o que ele mais teme é justamente alguém emocionalmente centrado, alguém que não se abala com teatrinho. A pessoa tranquila ensina, sem dizer nada, que provocação sem resposta vira só barulho vazio. E não há nada mais desesperador para o narcisista do que perceber que todo esse barulho dele não significa absolutamente nada. Pessoa 6. A que não se prende ao passado. O narcisista é especialista em usar suas feridas contra você. Ele resgata traumas, erros antigos, inseguranças que você já superou, tudo para te manter pequeno. O narcisismo precisa que você carregue culpa para ter onde atacar. Mas existe um tipo de pessoa que desmonta isso de forma brilhante, a que fez as pazes com o próprio passado. Quem não tem vergonha da própria história não dá munição. E isso provoca pânico, porque o narcisista perde o mapa emocional em que ele confiava. Quando alguém se cura por dentro, o narcisista perde todos os atalhos. Ele tenta cutucar: "Você lembra daquela vez?" E a pessoa responde com naturalidade: "Lembro, e aprendi muito com aquilo." Acabou. Sem drama, sem justificativa, sem dor reaberta. A maturidade emociona e desarma. O narcisismo não sabe lidar com alguém que transformou cicatriz em força. A provocação vira elogio, a acusação vira piada e o ataque perde o sentido. Em situações reais, isso é mais simples do que parece. Se o narcisista tenta te prender numa culpa antiga, você sempre foi assim. A pessoa que não vive no passado responde: "Ainda bem que mudei." Se ele tenta jogar na sua cara um momento de vulnerabilidade: "Você chorou por mim?" Ela diz: "Sim. E isso me ajudou a crescer." A verdade é que quando você é dono da própria narrativa, ninguém pode te humilhar com ela. E sabe o que mais assusta o narcisista? Ver alguém evoluindo. Porque o narcisismo vive repetindo o mesmo teatro, enquanto essa pessoa se reinventa, se fortalece, se reconstrói. Quem não está preso no que aconteceu ontem, cria novas possibilidades para amanhã. E como o narcisista precisa de uma vítima que se mantém ferida, quando encontra alguém que cicatrizou, ele percebe que perdeu seu território. E aí, o pânico dele começa. Pessoa 7. A que não tem medo de ir embora.
O narcisista só se sente poderoso quando acredita que você não consegue viver sem ele. O narcisismo precisa da sua dependência para respirar. Quando alguém mostra que pode sair a qualquer momento, o narcisista treme. Ele vira um ator desesperado tentando segurar a plateia, porque para ele, o pior pesadelo não é ser odiado, é ser ignorado, esquecido e substituído. A liberdade do outro é o colapso do narcisista. A pessoa que sabe ir embora não ameaça, não faz discurso, não pede que o outro mude. Ela simplesmente decide. E quando ela decide, o narcisista sente que perdeu o controle. Ele esperneia, tenta inverter a culpa, faz promessas que nunca pretende cumprir. Mas quem está disposto a ir não cai mais em conversa bonita. Ele percebe que aquele jogo de manipulação não faz mais sentido. E quando o jogo perde sentido, acaba. Exemplo real. O narcisista começa aquele ciclo de sumir e voltar. A pessoa que não tem medo simplesmente não está mais lá quando ele retorna. Sem aviso, sem mágoa, sem novela. Outro exemplo. Ele tenta te prender com ameaças do tipo: ninguém vai te amar como eu. A resposta da pessoa livre é: ainda bem, eu quero algo melhor. Essa frase é um terremoto na cabeça dele, porque ele entende que perdeu o privilégio de ser centro da sua vida. E aí vem a parte que mais o aterroriza. Quando você se vai, ele entende que nunca mandou em você, que tudo era ilusão. O narcisismo se revela frágil, carente, desesperado. A pessoa que não tem medo de se afastar prova que sua paz vale mais que qualquer vínculo tóxico. E essa é a maior independência emocional que existe. Você pode partir e o mundo continua girando. O narcisista não suporta ver essa liberdade, porque é a prova viva de que ele não é nada do que dizia ser. Pessoa 8. A que se respeita em primeiro lugar. Quem se respeita não aceita migalhas, não implora por atenção, não negocia aquilo que é básico, e isso enlouquece o narcisista. O narcisismo se alimenta de quem acredita que merece pouco, de quem espera reconhecimento, de quem só oferece dor. Quando uma pessoa sabe o próprio valor, ela não cai nessa. Ela escolhe quem entra na vida dela e, principalmente, escolhe quem sai. O narcisista entra em pânico quando percebe que não é mais prioridade, que nunca foi, na verdade. A pessoa que se respeita cria critérios emocionais. Não é qualquer palavra bonita que a convence, não é qualquer aproximação que a seduz. Ela observa atitudes, não promessas. Ela sabe que amor sem respeito é enredo de pesadelo, e por isso corta sem culpa tudo que tenta invadir sua paz. O narcisista fica perdido, porque o narcisismo espera obediência e submissão, mas encontra uma muralha de dignidade, e dignidade não é negociável. Quer um exemplo real? O narcisista usa o silêncio punitivo, some e aparece quando quer. A pessoa que se respeita não aceita esse joguinho. Ela responde ao desaparecimento com algo ainda pior para ele: indiferença. Outro exemplo. Ele tenta diminuir conquistas, comparar você com os outros. A pessoa que se respeita diz: eu não preciso provar nada para você, e volta a viver. Isso o destrói por dentro, porque mostra que a opinião dele não vale nada. A verdade é simples. Quem se coloca em primeiro lugar, coloca o narcisista no lugar que ele sempre tentou evitar, o de qualquer um. Ele deixa de ser especial, deixa de ser insubstituível, deixa de ser o centro da sua vida. O narcisismo desmorona quando percebe que perdeu o trono. A pessoa que se respeita não pede amor, ela escolhe o amor. E quando o narcisista percebe que não atende aos critérios, ele descobre com pânico que não tem mais poder nenhum. Se você está realmente comprometida ou comprometido a dar um basta nesse ciclo, comente aqui embaixo. Eu escolho a minha liberdade. Essa frase simples representa o primeiro passo para quebrar de vez esse padrão com qualquer narcisista que tente controlar sua vida. Eu sei o quanto dói fingir que está tudo bem quando, por dentro, você está cansada, cansado, tentando entender por que sempre se doa tanto e recebe tão pouco. Tem uma ferida aí, e ela ainda precisa ser curada, mas você não precisa fazer isso sozinho ou sozinha. Se tudo o que você ouviu hoje fez sentido, então você precisa acessar o e-book que está aqui embaixo. É um livro virtual que você recebe na hora no seu celular ou no seu e-mail, sem espera. Lá eu te guio passo a passo a sair do controle emocional de qualquer narcisista com clareza, firmeza e estratégia.
E ainda tem 2 presentes que complementam essa transformação. Um material sobre a linguagem secreta do narcisista, para você nunca mais ser enganado pelas manipulações. E outro sobre reconstrução da autoconfiança, para você recuperar quem era antes de tudo isso. O link está no primeiro comentário fixado. E se você quer continuar esse processo de cura, se inscreva no canal e ative as notificações, porque você merece uma vida leve, em paz. E você nunca esteve sozinho ou sozinha nessa caminhada. Até o próximo vídeo.